Vitor Buglinski e ao Wilson Furtado pelo convite a participar desse evento. Para mim é uma honra palestrar junto com grandes nomes do direito do consumidor e fazer um painel também com um professor que eu admiro muito, que é o professor Tiago Loyola, e depois ao final, a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema, que é um tema que eu estudo há muitos anos, e já escrevi, inclusive, um livro sobre o assunto, e é um tema muito recorrente nos tribunais brasileiros e também na doutrina brasileira, que é o campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É um tema que, desde o advento do Código de Defesa do Consumidor em 1990, traz ainda muita divergência, traz ainda muita polêmica, exatamente porque tem um aspecto muito prático esse tema, né? O Código de Defesa do Consumidor, quando entrou em vigor em 1990, ele trouxe uma proteção muito ampla para esse sujeito da relação que é o consumidor. E a gente tem um Código Civil, tinha um Código Civil de 1916, à época, que era um código todo fundado numa teoria individualista, patrimonialista do século XVIII, do século anterior, e que isso se refletia no aspecto contratual. Então, quando o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, entra em vigor, ele traz uma nova teoria contratual que traz uma proteção muito ampla para esse sujeito da relação, que é o consumidor, que era um sujeito que até então não existia, né, como um sujeito jurídico, né, no aspecto jurídico. E aí toda essa discussão começa a acontecer a partir da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no aspecto do campo de aplicação, ele trouxe o conceito de consumidor em 4 dispositivos diferentes. Né? Vamos dizer assim, ele espalhou esse conceito do consumidor em 4 dispositivos. A gente tem o artigo 2º caput, que é o chamado consumidor estándar ou stricto sensu, né? Que é o próprio consumidor, vamos dizer assim, especificamente. A gente tem o artigo 2º, parágrafo único, que é o consumidor equiparado, né? Todas as pessoas expostas àquelas situações. O artigo 17, que são as vítimas do acidente de consumo, chamadas de bystander no direito anglo-saxão, né, que é um aspecto também extremamente importante da proteção do consumidor, porque você consegue proteger aquela pessoa que não é necessariamente a consumidora do produto, mas que é atingida por um efeito da relação de consumo. E o artigo 29, que é o aspecto mais amplo de todos da proteção do consumidor, né, que são todos expostos aquelas práticas dos capítulos que o artigo 29 elenca, né, práticas abusivas, publicidade e uma série de outras questões que estão previstas ali no Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem esses 4 dispositivos que definem o consumidor no direito brasileiro, e isso trouxe uma certa confusão, principalmente o artigo 2º caput. Porque o artigo 2º caput, ele traz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. Então, ao colocar no conceito de consumidor a pessoa jurídica, isso fez com que a doutrina discutisse esses aspectos, já que, a princípio, o advento do Código de Defesa do Consumidor seria para proteger um sujeito especial, que é o consumidor. E a pessoa jurídica, pelo menos num primeiro momento, já tem um regulamento próprio, que é o direito comercial, o direito empresarial. Então, até hoje se discute essa questão, né, da aplicação do Código de Defesa do Consumidor para as pessoas jurídicas, inclusive do ponto de vista, né, dos comercialistas, né, dos professores e doutrinadores do direito empresarial, eles discordam dessa aplicação do CDC para as pessoas jurídicas. Eles entendem que isso é usurpar o direito comercial, né, do direito empresarial, aquela regulamentação que já existe para eles. Então, o que a gente vai tratar hoje, que eu vou abordar hoje, é como que a gente chegou nessa situação, a evolução disso aí nesses 30 anos de CDC, como que o STJ tem entendido isso atualmente, né? Esse campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e quais são as perspectivas que a gente tem para os próximos anos e algumas discussões relacionadas a isso. Então, para a gente entender um pouco
dessa questão, a gente precisa começar lá do início, quando o Código de Defesa do Consumidor entra em vigor, em 1991. Em 1991, o Código de Defesa do Consumidor entra em vigor, e aí a gente tem esse conceito do artigo 2º caput, que fala que todo consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. O que aconteceu? Quando esse dispositivo entrou em vigor, surgiram duas teorias principais para tentar explicar o alcance desse dispositivo. A gente teve, de um lado, os chamados maximalistas, que defendiam que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor era irrestrita tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, já que o próprio CDC, no artigo 2º caput, traz ali o conceito de consumidor como pessoa jurídica. E eles, inclusive, defendiam e ainda defendem que isso não é um equívoco do legislador, a intenção realmente era colocar o consumidor como pessoa jurídica, que o próprio artigo 51, no inciso 1º do artigo 51, ele reforça esse argumento, dizendo que quando a pessoa jurídica, quando o consumidor for pessoa jurídica, a indenização poderá ser quantificada em razão exatamente dessa situação de ser pessoa jurídica ou não. Então a gente percebe que não houve um equívoco do legislador ao colocar a pessoa jurídica como consumidora. Tem um trecho que eu até pediria licença para ler, um pequeno trecho do livro dos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, que eles argumentam que quando o Código de Defesa do Consumidor foi entrar em vigor, existia uma resistência muito grande do empresariado brasileiro. Isso é natural, né? Durante muitos e muitos anos aí, o empresário pôde atuar no mercado de consumo sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de regulamentação, e de repente vem uma norma que vai impor uma série de deveres e direitos para as pessoas que transacionam com esses empresários. Então vejam o que falam, né, os autores do Código Comentado de Defesa do Consumidor. A dissimulação daquilo que era um código em lei foi meramente cosmética e circunstancial. É que na tramitação do código, o lobby dos empresários, notadamente da construção civil, dos consórcios e dos supermercados, prevendo a sua derrota nos plenários das duas casas, buscou, através de uma manobra procedimental, impedir a votação do texto ainda naquela legislatura, sob o argumento de que, por se tratar de código, era necessário respeitar um iter legislativo extremamente formal, o que naquele caso não teria sido observado. A artimanha foi superada rapidamente com o contra-argumento de que aquilo que a Constituição chamava de código, assim não era. E dessa forma o código foi votado com outra qualidade, transformando-se na Lei 8.078/90, de 11 de setembro de 1990. Mas, repita-se, não obstante a nova denominação, estamos verdadeiramente diante de um código, seja pelo mandamento constitucional, seja pelo seu caráter sistemático. Tanto isso é certo que o Congresso Nacional sequer deu ao trabalho de extirpar do corpo legal as menções ao vocábulo código. Então, esse trecho, né, do livro dos autores do anteprojeto demonstra que existia uma resistência do empresariado na aprovação do Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito natural, né? É muito natural quando você tem um sistema que não há uma regulamentação, que aqueles que trabalham naquele sistema, né, de certo modo, têm uma resistência a se criar uma lei para regulamentar aquilo que está sendo exposto ali àqueles atores ali daquele determinado setor de mercado. E aí, quando se cria o Código de Defesa do Consumidor, nós estamos falando de todos os empresários, né? Porque quando o Código de Defesa do Consumidor entra em vigor, ele traz para si uma gama de contratos que nunca foi visto em nenhum tipo de legislação. A gente fala de plano de saúde, a gente fala de educação, a gente fala de comércio, de um modo em geral, a gente fala de eventos. Então, quase tudo que era base do direito civil foi para o Código de Defesa do Consumidor. E aí, esse abarcamento, vamos dizer assim, do Código de Defesa do Consumidor dessa matéria, fez com que os empresários ficassem preocupados com a aprovação desse código e fizessem, de certo modo, um lobby para evitar essa aprovação.
O lobby não deu certo, né? O código foi aprovado em 1990 e entrou em vigor em 1991. E aí, exatamente por causa disso, né, houve essa inclusão aí do próprio empresário como consumidor. Eu, inclusive, na minha dissertação de mestrado, que se transformou no livro Consumidor Empresário, a defesa do finalismo mitigado, eu uso a expressão consumidor empresário exatamente para designar esse consumidor que tem a característica de ser um empresário, né? ou sociedade empresária, né? No termo mais técnico, com relação a essa situação. Então, os maximalistas defendiam, né, no surgimento do código, que o código deveria ser aplicado para as pessoas jurídicas indistintamente. Eles tinham uma noção objetiva do código. Eles falavam o seguinte: o código é um código de consumo, ele não é um código do consumidor, ele é um código de consumo. Então, não interessa quem está de um lado ou do outro da relação jurídica, vai ser considerado como consumidor. Eles diziam, inclusive, né, que a expressão destinatário final era o chamado destinatário fático da relação de consumo. Não importa o que ele faz com o produto. Se ele adquirir um produto numa relação considerada uma relação de consumo, ele seria considerado como consumidor. O problema do conceito até do próprio artigo 2º é que ele mistura aspectos jurídicos com aspectos econômicos. E aí a gente tem essa confusão exatamente por causa, né, dessas misturas desses elementos, já que o conceito de consumidor é um conceito relacional. Você depende, para, né, determinar o consumidor, de um lado você tem que ter um consumidor, do outro lado você tem que ter um fornecedor. Mas como que se aplica isso quando você tem dois fornecedores, um do lado e outro do outro? E é isso que a gente, né, discute durante esses anos aí, nessa aplicação dessas teorias. Bom, a teoria maximalista teve muito espaço no início do advento do Código, já que era uma legislação nova, que trazia uma proteção contratual muito ampla, né? Muitos julgados que a gente tem aí, principalmente do início da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, são maximalistas. Hoje em dia, muito menos, né? Eu, inclusive, fiquei até muito surpreso. Há pouco tempo atrás, eu estava fazendo uma pesquisa para atualização do meu livro, né? do meu curso de Direito do Consumidor, e descobri que o professor do Paraná, Antônio Carlos Effin, ainda é um maximalista, né? Então, eu consultando a obra dele, vi a defesa dele sobre o maximalismo, mas isso hoje, cada vez menos a gente tem maximalistas, já que, a partir do momento que os argumentos dos finalistas foram entrando, né, vamos dizer assim, na discussão, os tribunais, e de certo modo a doutrina como um todo, foi indo para o lado finalista, até se chegar no finalismo mitigado ou temperado, e que a gente vai falar depois. Então, a gente teve essa teoria maximalista, né, que aplicava o Código de Defesa do Consumidor indistintamente para qualquer pessoa jurídica ou física, não havia esse problema, era uma noção objetiva da relação de consumo, né? O que se preocupava para os maximalistas é se houve relação de consumo, não quem são os sujeitos. E aí essa teoria foi bastante aplicada no início do CDC. Logo, juntamente com a teoria maximalista, a gente teve a chamada teoria finalista. Os finalistas, o próprio nome da teoria já diz, eles defendiam o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação especial, ela veio proteger o vulnerável. E o vulnerável é a pessoa natural, a pessoa física. Não faz sentido proteger a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não é, a princípio, vulnerável. Então, eles defendiam que não se aplicava o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, porque não era a finalidade do Código essa proteção. Então, a gente tinha essa discussão, né, e os finalistas defendiam exatamente esse ponto de vista. A teoria finalista é chamada de ela tem um aspecto subjetivo, porque ela está preocupada com os sujeitos da relação. Você precisa ter de um lado um fornecedor, do outro lado um consumidor, né? E aquele consumidor, no caso, seria a pessoa natural. Alguns defensores da teoria finalista, chamado inclusive de finalismo puro, né, por alguns autores, entendiam que não havia nenhuma possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a pessoa jurídica. Então, eles diziam, não há possibilidade nenhuma. E aí, essa defesa, né, da teoria finalista foi feita, né, também por uma parte da doutrina, e ela começou a ganhar muito espaço nas decisões dos tribunais, dos estados e do próprio STJ. Por volta de 2004, 2005,
o STJ começa a perceber que o maximalismo não era interessante, já que ele transformava o direito do consumidor num direito privado geral, porque você passa a ter pessoa jurídica e pessoa física como consumidoras. Cadê a proteção especial? Quem é o especial? Né? Quem é o vulnerável? Se todos são, né, se todos são consumidores, não há proteção do vulnerável. Mas eles também começam a perceber que o finalismo puro é extremamente a interpretação, né, do finalismo puro, ela exclui o texto da lei, o próprio texto do artigo 2º, que trata a pessoa jurídica como consumidora. Então, com base nessa, né, nessa percepção dessas duas teorias antagônicas entre si, o STJ começa a fazer uma aplicação da teoria finalista, que nas primeiras decisões ele fala sobre suavização. Então, ele fala assim: nós vamos aplicar, no caso concreto aqui, o Código de Defesa do Consumidor para as pessoas jurídicas, mas suavizando, né, no caso concreto, se ela demonstrar especificamente a vulnerabilidade e outros aspectos. Então, quando o STJ começa a utilizar a expressão mitigação, vamos mitigar, que significa suavizar, e a partir desse momento, a doutrina começa a identificar uma terceira corrente ou uma subcorrente do finalismo, que foi denominada, num primeiro momento, de finalismo mitigado, exatamente porque o próprio STJ usa a expressão mitigação em vários julgados de 2004, 2005, tá? E depois, né, a professora Cláudia Lima Marques e outros autores usaram outras nomenclaturas que acabaram, inclusive, sendo usadas em alguns julgados, mas que hoje a gente tem as duas principais, o finalismo mitigado e o finalismo aprofundado. Então, a professora Cláudia Lima Marques denomina o finalismo mitigado de finalismo aprofundado. A gente tem também a expressão finalismo temperado, finalismo misto, finalismo equitativo, né? Vários autores aí que eu já pesquisei nesses longos anos aí desse assunto usam expressões diferentes. Mas as duas que prevaleceram foram finalismo mitigado e finalismo aprofundado. Eu, particularmente, prefiro usar a expressão finalismo mitigado exatamente porque é isso que o STJ fez. O STJ suavizou a aplicação do finalismo, e suavizar significa mitigar. Né? Mitigar significa suavizar. Né? Mas a gente tem as duas expressões aí muito usadas no tribunal, nos tribunais, né, e no próprio STJ. Há uma preferência, uma prevalência nos tribunais e no próprio STJ também da expressão finalismo aprofundado. Mas trata-se, né, da mesma teoria, trata-se da mesma discussão. Eu escrevi um artigo recentemente para um livro da nossa Comissão de Defesa do Consumidor da UAB de Minas Gerais, e a gente vai publicar esse livro, acredito que ainda esse ano, e eu fiz exatamente uma análise da aplicação do finalismo mitigado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, o nosso livro vai ter um enfoque principalmente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem decidido as situações que envolvem relação de consumo. E isso é muito interessante porque a gente não tem muitos estudos sobre essa questão. Né? Como é que o Tribunal, por exemplo, de Justiça do Rio entende essa situação? Como é que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem aplicado esse tipo de interpretação? Então, a gente fez um livro com esse enfoque, e o meu tema especificamente desse livro é exatamente a aplicação do finalismo mitigado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu pude perceber que aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais também houve uma preferência pela expressão finalismo aprofundado. A gente tem mais julgados com o uso da expressão finalismo aprofundado do que finalismo mitigado. Então, a gente tem aí essas duas nomenclaturas, né? Finalismo mitigado, que foi a original que o STJ usou nas primeiras decisões, e finalismo aprofundado foi a nomenclatura que a professora Cláudia Lima Marques nomeou, né, essa teoria, mas que trata-se da mesma situação. Bom, o que é o finalismo mitigado e o que ele traz de discussão e de importância para os advogados, para os empresários de um modo geral? O finalismo mitigado é uma suavização da teoria finalista pura, que se permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o consumidor empresário, ou seja, a sociedade empresária ou empresário individual,
que é um consumidor de um determinado produto ou serviço, tá? Ele poderia ter aplicação do Código de Defesa do Consumidor em seu favor. E aí você pode se perguntar, mas qual que é a vantagem disso? As vantagens são várias, né? Antes, por exemplo, do CPC de 2015, você tinha a inversão do ônus da prova. É um aspecto processual extremamente importante para quem, né, atua na área da advocacia, para quem, né, trabalha com o processo, sabe que isso é muito importante. Imagina você ter a seu favor a inversão do ônus da prova, por exemplo, para um cliente seu que é empresário, uma sociedade empresária. Isso é muito importante. Você tem os aspectos da proteção contratual, que são muito mais amplas no Código de Defesa do Consumidor do que no Código Civil. Então, isso também, de certo modo, protege muito mais aquele sujeito de direitos do que, né, o próprio Código Civil. E várias outras questões das práticas abusivas, das cláusulas abusivas que estão previstas no CDC e que não tem previsão expressa no Código Civil. Então, aplicar o Código de Defesa do Consumidor para o empresário ou para a sociedade empresária, que a gente denomina de consumidor empresário, é um aspecto extremamente importante, né, para a atuação profissional, vamos dizer assim, de qualquer advogado. Então, isso passou a ter uma importância muito grande no direito brasileiro, exatamente porque vários pequenos empresários e empresas médias começaram a se beneficiar do próprio uso do Código de Defesa do Consumidor. E aí o que aconteceu? Esse finalismo mitigado ou aprofundado, ele começou a se desenvolver no STJ por volta de 2004, 2005, e ele foi desenvolvendo até chegar aos dias atuais. No primeiro momento, o finalismo mitigado ou finalismo aprofundado aplicava-se à pessoa jurídica, desde que ela demonstrasse, no caso concreto, a sua vulnerabilidade. Então, ela precisava demonstrar ali naquela relação jurídica que ele, empresário ou sociedade empresária, é vulnerável perante aquele fornecedor. Então, por exemplo, nós já tivemos exemplos julgados pelo STJ e pelos tribunais de costureira que tinha CNPJ e comprou uma máquina, teve um problema e pediu aplicação do CDC. A gente já teve problema, por exemplo, aplicação, por exemplo, de taxista, né, que tem pessoa que tem CNPJ também, que comprou um veículo de uma determinada concessionária, né, de um determinado fabricante, teve problema e pediu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e teve essa aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né, autorizada pelo Poder Judiciário. A gente já teve agricultor, pessoa jurídica também, né, que fez crédito e financiamento, e isso eu vou puxar depois um aspecto interessante sobre essa discussão, que também teve, né, a proteção do Código de Defesa do Consumidor, e várias outras situações que estão julgadas pelos tribunais. Tanto, né, o STJ já tem vários julgados sobre o assunto, quanto os tribunais dos estados. Então, o finalismo mitigado ele acabou ganhando um espaço muito grande na doutrina e na jurisprudência brasileira, porque, de certo modo, ele traz uma justiça do caso concreto. Bom, o código foi um código criado para a proteção do vulnerável, tudo bem. Mas o próprio código traz a empresa, né, o empresário ou a sociedade empresária como consumidora. Como juntar essas duas coisas? Bom, a gente não pode aplicar restritamente, porque a gente já viu que isso, né, de certo modo, esvazia o direito privado. Mas também a gente não pode simplesmente desprezar o texto expresso de lei, porque isso também é uma interpretação contra a legem. Então, o que a gente fez, na verdade, né, e que vários autores e o próprio STJ fez, é pegar aqueles casos concretos em que há uma vulnerabilidade. Então, o princípio da vulnerabilidade foi usado como o norteador dessa interpretação, né, do finalismo mitigado, e aplicar o Código de Defesa do Consumidor naqueles casos concretos em que há uma vulnerabilidade do empresário ou da sociedade empresária para aquela situação específica. Mas olha que interessante, todas as três teorias são passíveis de críticas e trazem problemas. Mesmo o finalismo mitigado ou o finalismo aprofundado que eu defendi no meu mestrado e que continuo defendendo até hoje, ele também tem problemas. Quais são as críticas que se fazem a essas teorias? Primeiro, o maximalismo, a principal crítica é que ele transforma o direito do consumidor num direito privado geral. Então, você esvazia a natureza de lei especial do Código de Defesa do Consumidor. O finalismo, essa é uma crítica que se faz ao maximalismo. Uma crítica que se faz ao finalismo. O finalismo puro, ele simplesmente despreza o texto de lei e, portanto, você tem ali uma interpretação contra a legem.
E qual que é a crítica que se faz ao finalismo mitigado? A crítica que se faz ao finalismo mitigado é que o finalismo mitigado ele não determina a priori quem é o consumidor. Você nunca vai saber se um empresário, se uma sociedade empresária é consumidor ou não. Vai depender vai depender exatamente do aspecto relacional. Com quem ela está se relacionando? Se o fornecedor for um fornecedor, né, de um tamanho muito grande, economicamente muito grande, né, vai poder ser considerado como consumidora. Se for um fornecedor, né, de mesmo padrão daquele consumidor empresário, o STJ tem afastado a aplicação do CDC. O interessante é que a interpretação do finalismo mitigado ele serve tanto para aplicar o Código de Defesa do Consumidor para o empresário, quanto para afastar a aplicação do CDC para o empresário. Exatamente, a gente tem vários julgados, inclusive do próprio STJ, em que eles afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o empresário, quando eles entendem que não há a vulnerabilidade naquele caso concreto. Então, você aplicar o finalismo mitigado entra numa questão extremamente complexa da nossa sociedade, que é a casuística. Você nunca vai saber se uma empresa ou se uma sociedade empresária é consumidor ou não, se você não colocar essa situação num caso concreto, numa relação jurídica concreta, para saber quem é a outra parte, para poder definir se aquela parte é uma consumidora ou não daquela situação. Esse é o entendimento que a gente tem sobre o finalismo mitigado atualmente. O que aconteceu? No primeiro momento, o STJ se preocupava muito na aplicação da teoria finalista mitigada com o chamado destinatário final. Então, ele preocupava, esse consumidor empresário usa esse produto como insumo da sua produção ou ele reemprega aquilo para vender? Qual que é o aspecto da destinação do produto? As últimas decisões do STJ sobre finalismo mitigado, eles não têm levado em consideração o uso do produto, se é para consumo próprio ou se é para empregar na própria atividade do empresário. Então, no meu ponto de vista, essa interpretação do finalismo mitigado sem se preocupar com a destinação final do produto é um aspecto extremamente delicado, porque você acaba voltando a discussão para o aspecto simplesmente da vulnerabilidade, esquecendo o aspecto do uso do produto, que é um aspecto extremamente importante para se definir o conceito de consumidor. Então, o STJ, nas últimas decisões, a gente tem decisão de 2019 e de 2017, ele não tem se importado com a destinação final do produto. Ele simplesmente tem aplicado o finalismo mitigado, analisando exatamente o aspecto da vulnerabilidade. A vulnerabilidade passou a ser o aspecto principal da aplicação do Código de Defesa do Consumidor para os empresários ou para a sociedade empresária. Então, nesses últimos 30 anos, a gente teve aí essa discussão, né, sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para os empresários ou as sociedades empresárias. Isso acontece não só no Brasil, mas em vários outros países existe esse questionamento, já que o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação especial, uma legislação que, a princípio, seria para proteger o vulnerável, né? E o vulnerável, nesse caso, no primeiro momento, seria a pessoa natural ou a pessoa física. Bom, eu acho que com esses apontamentos aí, meu tempo até já ultrapassou aí o tempo que eu poderia falar sobre o assunto. Eu acho que com essas explicações e esses apontamentos, eu encerro aqui a minha apresentação e estou aberto aí para a gente poder debater com o professor Tiago Loyola, para a gente poder, né, trocar, dialogar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado a todos, um abraço. Júlio, né, parabéns aí pela excelente exposição. É um prazer estar participando aqui, né, desse painel contigo. Exposição irretocável. Né, quando eu ouço, né, um colega falando, né, com tanta, né, segurança, conhecimento de causa, já conheço nas suas obras, recomendo, né, que quem não conhece ainda, acho que são poucos talvez que não conheçam, mas que procurem, né, as obras do professor Júlio, que ele tem, né, uma qualidade, assim como expôs aqui, também a sua forma, né, de redigir muito rico, né, em pesquisas e em exemplos. E concordo, né, plenamente com o que o Júlio falou. Aqui vai ser só mais, né, eu vou estar assinando embaixo, que já foi aqui muito bem
colocado. A gente tem, né, hoje em dia, com 30 anos de vigência da Lei do Consumidor, uma situação que já está sendo, né, consolidada, e obviamente isso pode variar de estados para estado um pouco, mas já um reconhecimento da necessidade de interpretação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor como um mecanismo de busca de harmonização de interesses, de buscar equilíbrio entre essa relação. Há muita gente que diz até, né, que o nome tecnicamente correto deveria ser Código de Consumo, já que ele estabelece também uma série de medidas, prazos mais curtos, né, de reclamação e na proteção do bom fornecedor. E esse fornecedor, que a gente normalmente enxerga como uma sociedade empresarial, né, um CNPJ, na nossa realidade brasileira, ele se apresenta muitas vezes como pessoas como a gente aqui, de carne e osso, pessoas físicas, microempresários, sociedades, às vezes, né, sem a formalidade da inscrição junto à junta comercial, que demonstra a necessidade de tutelar para o equilíbrio das relações comerciais em geral, a aplicação de uma lei que, diante do caso concreto, verificando, como foi muito bem dito aqui, a vulnerabilidade, né, da parte do pequeno empresário, seja ele, né, uma estrutura jurídica societária corretamente, né, configurado, até irregular, como um camelô, um vendedor, um artesão, a gente que faz, às vezes, né, pequenas atividades para ter lucro, né, com a intenção de fazer isso de forma habitual, ainda que não profissional. Se não fosse a lei do consumidor e seus dispositivos, né, que tutelam a parte mais frágil na busca pelo equilíbrio, pela proteção, de novo, reconhecer a vulnerabilidade faz com que a lei tenha mecanismos e instrumentos para equilibrar o jogo. Um jogo que já está muito diferente de forças não só econômicas, mas pela disparidade da questão do domínio da informação, a hipossuficiência técnica, né, que justifica muitas vezes essa questão. Então, eu concordo plenamente que a gente tem que fortalecer a aplicação da lei do consumidor ao pequeno empresário, para que a gente possa, de alguma maneira, ter nessa lei um instrumento de equilíbrio e punição para determinados abusos que são cometidos em determinados momentos por determinadas sociedades empresariais. Não quero, obviamente, aqui generalizar, não quero aqui criar nenhum tipo de antagonismo, briga, ao contrário. Acho que a gente tem que, né, que buscar o que é correto, né, em geral, para o mercado, mas reconhecendo a necessidade, muitas vezes, de uma intervenção, que foi motivo de dirigismo, né, estatal, né, de intervenção em relações privadas, para coibir esse abuso. Até brinco, um exemplo em sala de aula, né, para complementar alguns que o Júlio falou muito bem, que são já exemplos consolidados na jurisprudência, do freteiro, né, da aplicação àquela pessoa que faz transporte de frete em relação a algum problema no seu próprio veículo, no taxista, na bordadeira aposentada, né, que comprou uma máquina industrial de bordagem para complementar a sua renda, o agricultor, até na questão do agrotóxico, né, de que seria um insumo, um fator de produção intermediário. E a gente tem muitas questões também bancárias. Vários são os problemas de pequenos empresários, em economia digital ainda mais, de fraudes, operações não reconhecidas. Então, é ideal que se aplique a lei do consumidor também numa situação onde a vulnerabilidade é ainda mais agravada. A gente tem uma súmula que ainda hoje está, né, vigente, a súmula 381 do STJ, né, muito criticada, em que muitas vezes ela é interpretada como uma maneira de impor um limite à atuação, né, de julgadores com a lei do consumidor na tutela de contratos bancários, vedando ao julgador conhecer de ofício a nulidade de tais cláusulas. Mas é importante a gente fazer uma leitura dessa cláusula, que ela começa nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício. Concordo num primeiro momento que nem todo contrato bancário é contrato de consumo. E a gente tem que fazer a leitura que o Júlio bem colocou de quem são os sujeitos, qual é a destinação daquele crédito. A gente tem contratos, né, de arrendamento mercantil, de capital de giro, para grandes sociedades empresariais, onde não haveria possibilidade da gente, talvez, aumentar muito, né, o âmbito de aplicação da lei do consumidor, porque essa relação mais equilibrada poderia ser resolvida por dispositivos contratuais à luz do Código Civil. Mas vários contratos bancários são celebrados entre consumidores e fornecedores. Daí é necessária a intervenção do Poder Judiciário até na demanda geral, coletiva. Em vez de a gente ficar pagando incêndio, né, por baldinho, cada um ficar fazendo um balde ali, que a gente tem uma atitude concertada, organizada, uma política pública de combate àquele problema. Mal comparando, deixando de apagar o incêndio com o baldinho e desviando o leito de um rio, um córrego, para que a gente consiga ter uma água que vai conseguir, né, em grande quantidade, apagar o incêndio na sua origem. Por isso a gente tem que fortalecer a aplicação da lei do consumidor a relações onde muitas vezes
formalmente a gente tem uma leitura que exclui incorretamente o Código Civil, que é posterior, 2002, ao Código de Defesa do Consumidor. Ele manteve toda a sua parte, né, de responsabilidade civil, de contrato, mostrando claramente que a gente tem âmbitos de aplicação diferentes para realidades concretas distintas. Daí a importância da gente sempre olhar a casuística, né, as particularidades de cada caso concreto. A gente tentar extrair, diante do caso concreto, a necessidade de proteção do pequeno empresário enquanto agente econômico, porque a gente sabe que a realidade atual e o Código Civil tratam relações muitas vezes desiguais como aparentemente idênticas e equilibradas, e isso acaba desestimulando a adoção de medidas judiciais nessa relação entre grande empresário e pequeno. E o custo, muitas vezes, que é gerado para o mercado da inviabilidade de tomar uma atitude como essa judicial, o repasse desse prejuízo é um repasse econômico que quem paga a conta, em geral, são os consumidores em última análise. Então, vou dar um exemplo que eu brinco em sala de aula. Claro que o exemplo é exagerado, tá? Só para ilustrar essa questão. Vamos imaginar que pais, então, com filhos pequenos de 3 anos de idade, eles tiveram aí, né, um fenômeno da natureza e tiveram 10 filhos gêmeos, décuplos. Então, imagine os pais com 10 crianças, né, na praia. E na praia a gente sabe, né, que tem as crianças que estão ali, quer tomar um sorvete, um picolé, chega um vendedor de picolé, que é um funcionário de determinada empresa, aos final de semana ele tenta aumentar a sua renda desempenhando todo final de semana com a intenção de lucro vender picolé, ele compra então um picolé de uma grande marca pronta numa rede distribuidora e leva para a praia. Quando ele vai chegar na praia andando, as crianças em conjunto, os 10 ao mesmo tempo, imagina então a confusão, né? O barulho, a pressão que fica sendo feita sobre o pai, querem o picolé, só que eles só querem picolé de chocolate. Então a pessoa vai lá, abre a embalagem, tira 10 picolés, as crianças quase que sincronizadamente abrem ao mesmo tempo e percebem que ao invés de ter um picolé de chocolate, né, tem lá um picolé que estava vermelho, era de morango, e as crianças odeiam morango. Começam a chorar, aquela confusão. O pequeno empresário, naquele momento fornecedor, vendedor do picolé, fica sem saber o que fazer, porque ele não vai conseguir vender um produto, ele não tem culpa, obviamente, por aquele equívoco de fabricação que colocou numa embalagem diversa do seu conteúdo. As crianças vão devolver aqueles picolés que não poderão ser revendidos posteriormente, uma vez que já abertos. O pai fica ali, obviamente, insatisfeito, que gerou uma insatisfação para a criança, o problema, e esse vendedor de picolé fatalmente não conseguirá realizar a troca daquele produto junto ao distribuidor, seja pela distância que inviabiliza qualquer tipo de tentativa de mudança, seja porque eventualmente o fornecedor pode transferir a ele a prova do eventual erro, discutindo, ignorando a sua narrativa dessa falha. E esse custo que fica ali de prejuízos por uma falha que o pequeno vendedor não deu causa, fatalmente vai gerar para aquele vendedor, não de má fé, mas questão quase que de sobrevivência, ele aumentar o preço dos picolés que ainda restaram, que estão corretos, para poder minimizar o seu prejuízo diante de uma falha que judicialmente, possivelmente, ele não vai discutir. Que os órgãos, muitas vezes, judiciários ou de defesa do consumidor, alguns até, acredito que a minoria, poderiam não reconhecer uma relação de consumo naquele momento diante da atividade empresarial com vista de obtenção de lucro. Então, acho que a gente tem que enxergar, muitas vezes, muitas relações que diariamente acontecem em situações bases que existem em empresários, fornecedores, não consumidores destinatários finais econômicos, em que tem uma dificuldade de equilíbrio de negociação, sendo a lei do consumidor um instrumento de pacificação de interesses, ou no mínimo de pressão, para que os fornecedores adotem mecanismos de produção que sejam corretos e respeitem os binômios, né, tão bem defendidos pelo nosso Antônio Herman Benjamin, um dos autores do anteprojeto da lei do consumidor, ministro do STJ, teoria da qualidade, que estabelece para qualquer produto e serviço atenção àqueles binômios, adequação e qualidade e adequação e segurança. Então, a gente tem uma regra jurídica maior, um princípio que orienta, muitas vezes, à luz do caso concreto, a aplicação da lei do consumidor a quem efetivamente precisa. Nesse sentido, muito importante a gente lembrar que essa é uma questão, muitas vezes, que, diante do risco de aplicação para as sociedades empresariais, as mesmas podem realizar investimentos maiores, ter mais cuidados, ou não resistirem de maneira injustificada a alguma pretensão de solução de um problema, ainda que hipotético, e no exemplo que eu coloquei aqui. Então, fica só um complemento do que foi aqui muito bem colocado pelo Júlio. Acho que a gente tem que ter a lei do consumidor evoluindo na sua aplicação, obviamente não como instrumento de opressão e desestímulo ao desenvolvimento empresarial, porque são agentes econômicos tutelados pela Constituição, geram renda, empregos, tributos e alternativas
né, para os consumidores comprarem. Mercados monopolizados, em geral, não são benéficos para os consumidores, salvo aqueles, muitas vezes, ligados à iniciativa de serviço público, né, para que alguém possa explorar o filé, tenha que roer o osso. Né? Então, nesse aspecto, o monopólio seria interessante como moeda de troca, de obrigar investimentos onde, economicamente, talvez a rentabilidade não fosse a ideal. Então, Júlio, eu parabenizo aqui na tua exposição, só com alguns comentários adicionais. Eu acho que, de fato, é muito importante e sempre à luz do caso concreto. Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de dialogar à luz do caso concreto, né, criar divergência no debate e vão encampando teses generalizadas que muitas vezes ficam desconectadas do real sentido de proteção desses dispositivos. Né? Tiago, eu até esqueci de falar uma coisa que eu até ia fechar no final, que é uma coisa que provavelmente eu vou começar a estudar, a escrever sobre isso. Com a aprovação da lei do superendividamento, né, a lei 14.181, a gente vai ter essa discussão também para o empresário. Né? Se tem um consumidor empresário que consegue um crédito, um empréstimo, né, um tipo de financiamento, e o código prevê a possibilidade, né, do consumidor ser empresário, essa discussão também vai para esse empresário, esse pequeno empresário. E a gente já tem julgados, inclusive, nesse sentido. Então, o aspecto de aplicação desse finalismo mitigado ou aprofundado vai se ampliar muito mais. E aí a gente vai ter a discussão também se eles vão ter todos os benefícios ou benesses que o consumidor pessoa natural vai ter com a Lei 14.181. Será que o empresário vai poder renegociar, vai poder participar da audiência, da repactuação de dívida? Né? Então, toda essa discussão vai ser trazida também para esse aspecto desse sujeito. Né? Então, é uma discussão. Eu estava, esses dias que entrou em vigor essa Lei 14.181, isso tudo me veio na cabeça. Eu pensei, não, isso vai trazer muita discussão também para esse tipo de situação. Quando eu escrevi a minha dissertação, na época eu, inclusive, defendia, e ainda acho que seria interessante, que o pequeno empresário, o empresário de pequeno porte, o médio empresário, poderia ter, inclusive, uma presunção de vulnerabilidade. Então, por exemplo, num determinado estado que você tem um juizado especial, que tenha a pessoa jurídica, possibilitando a pessoa jurídica como parte, que houvesse uma presunção relativa, né, de que ele é um consumidor, e aí, na discussão judicial, ali, o juiz poderia afastar, esse aqui não é, esse aqui é, esse aqui não é, esse aqui é. E a gente teria, assim, uma forma também até de agilizar todo o processo. E essa discussão da Lei 14.181, a proteção ao crédito, ao superendividamento, vai, com certeza, ser levada para esse aspecto do consumidor empresário, já que eles são, né, de todo o mercado aí do crédito, eles são grande parte dos consumidores que obtêm esse crédito no mercado de consumo. Né? E eles são tratados, na maioria das vezes, como empresários ou experts. Eu brinco muito, eu tenho um colega meu que é do direito empresarial, e ele fala o seguinte, não pode existir a proteção do Código de Defesa do Consumidor para o empresário, porque o empresário é o expert do assunto. Isso é o ideal. Isso não é o que acontece no Brasil. A gente sabe que o empreendedor, muitas vezes, que vai empreender, ele não tem noção nenhuma do que ele está fazendo. Deveria ter? Claro que deveria. Deveria fazer cursos, estudar, aprender, claro. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, a gente trabalha, muitas vezes, na lei com o aspecto ideal, mas a realidade se mostra completamente diferente. E aí você tem aquela pessoa que é um empresário que aprendeu, né, nos trancos e barrancos aquela atividade que ele, né, desenvolve ali durante um certo tempo, mas que não tem conhecimento nenhum de crédito, de financiamento, de relação de consumo. Então, é isso que o finalismo mitigado, de certo modo, quer regulamentar. É uma situação para trazer um pouco de justiça para esses, né, empresários ou sociedades empresárias que obtêm, muitas vezes, produtos ou serviços e crédito sem ter o mínimo conhecimento técnico sobre aquilo. Ideal que ele tivesse, mas não tem. A gente sabe que na prática, na realidade, né, isso não acontece no nosso país. Então, esse aspecto do superendividamento, no aspecto do consumidor empresário, vai ser margem ainda de muitos estudos daí para frente, a hora que eu começar a desenvolver essa discussão, que é uma discussão muito interessante também.
Tá sem áudio, eu acho. Ainda tá. Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, não. Ainda não. Tá sem áudio. Deixa eu mandar uma mensagem pro Natan aqui. Deixa eu ver se o Natan resolve para nós aqui. Então beleza. Bom, então eu queria agradecer então a presença aí do professor Tiago Loyola. Ele ficou sem áudio agora aqui no finalzinho, mas ele já tinha feito as considerações dele sobre o tema. Para mim foi uma honra participar desse evento, esse congresso internacional com grandes nomes do direito do consumidor, alguns muito amigos meus, né, o Vitor e vários outros professores aí com quem eu pude já dialogar, já escrever junto, já participar de vários outros eventos em conjunto, e também o professor Tiago Loyola, né, que a gente já se conhece há algum tempo. Então eu queria agradecer, me senti muito honrado em participar desse evento e agradecer a todos que assistiram, a todos que vão assistir essa discussão, que é uma discussão, né, extremamente relevante ainda no nosso direito do consumidor. Voltou, Tiago, ou não? Não. Beleza? Então, um abraço a todos e até um próximo evento aí. Tchau, tchau. Muito obrigado.